Amém? Nós não vamos cantar aquela musiquinha constrangedora, pode ficar tranquilo. Bom, gente, os anúncios especiais, se você tem um boletim, você acompanhe comigo. Se você quiser um, você levante a mão, que o Jefferson pode te entregar um. Bom, primeiramente a programação semanal. Todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o culto infantil lá no México 70. Lá na Casa do México 70, que por enquanto é na rua Alcides Alves de Carvalho, número 25. Tá? Eu digo por enquanto porque aí no boletim você deve estar vendo que o Ministério do México 70 irá se mudar. Em breve, se Deus permitir, se Deus guiar, vai ser assim. Nós vamos alugar uma outra casa maior que possa comportar todas aquelas crianças, né? Nos últimos domingos tem tido em média de 70 a 80 crianças em uma casa pequena. Se você já foi lá, você deve imaginar como é. Então nós estamos felizes, né, com essa boa notícia, mas nós também vamos precisar da fidelidade da igreja para que a gente possa assumir esse novo compromisso. Né? O valor do aluguel vai ser mais alto, então se você quer saber como você pode ajudar, seja indo lá para servir todos os domingos, ou alguns domingos por mês, ou se você quer ajudar também financeiramente para cobrir essa diferença do aluguel, você pode conversar com a Bruna depois do culto, tá bom? E ore também por esse ministério que tem alcançado tantas crianças, em nome de Jesus. Então, no domingo, às 10 da manhã, nós temos esse culto infantil. Nós temos todo o domingo aqui às 18 horas, né? Esse culto que você está participando agora. Terça-feira, nós temos o nosso culto de oração, às 19h30, que acontece aqui, tá? Toda terça-feira, 19h30, você é mais do que convidado para estar presente. Todas as quintas-feiras nós temos nossa comunhão nos lares, e nessa quinta-feira vai ser na casa do seu Hamilton e da dona Miralda, na rua Visconde de Faria, 189, apartamento 24, Campo Grande, Santos. Né? Rua Visconde de Faria, 189, apartamento 24. Alguns anúncios especiais. O Ministério do México... Não, o Ministério não, já falei isso. O Ministério Infantil está precisando de tios, tá? Pessoas que possam ajudar, auxiliar e também para ensinar as crianças, né? Se você quiser mais informações sobre isso, né? Fale com a Flávia após o culto. Ministérios das Cestas Básicas também precisa urgente, é tudo urgente, percebeu, né? Tudo é urgente, tá? É verdade mesmo. O Ministério das Cestas Básicas precisa urgente também de doação. Se você quer saber como você pode ajudar, alguns alimentos que sempre faltam, né? Eu digo, isso é urgente, porque para quem está precisando, realmente é urgente, né? Então você fale com a Tati Augusto, depois do culto também, para saber como você pode ajudar. O vídeo do México 70, semana que vem, é isso? Semana que vem, ia ser hoje, nós íamos mostrar um vídeo do México 70, vai ficar para a semana que vem, e ainda sobre essa mudança que a gente está falando. Mais um anúncio, Doutrinas 2, o curso de Doutrinas 2 se inicia no próximo domingo, tá? Então, se você ainda não fez o curso de Doutrinas 2, você é mais do que convidado para fazer, mesmo que você ainda não tenha feito Doutrinas 1, não tem problema, você faça o Doutrinas 2. Se você já fez também, nunca é demais, né? Então, você fala com o Jonathan depois do culto. Ok, gente? É isso, obrigado, Deus abençoe. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, versículos de 1 a 10.
Lucas 7, de 1 a 10. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e tem o poder, ó Deus, de penetrar no mais profundo do nosso ser e dividir alma do espírito, juntas de medulas, Senhor, ossos e medulas. Então eu oro, Deus, que essa noite a Tua palavra venha cumprir, ó Deus, com todo o efeito, todo o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Deus, fala aos nossos corações, Senhor, e transforma as nossas vidas. A Tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, Deus. Ela tem poder por si só de operar milagres, ó Deus. Cremos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, Senhor. Então fica à vontade, Espírito Santo, para nos guiar essa noite, falar aos nossos corações e tratar as nossas vidas, Senhor. Eu oro, Deus, nós pedimos, abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração para a gente receber essa palavra tão poderosa, Deus, tão frutífera, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A nossa aventura no Evangelho de Lucas tem durado um tempo e tem sido maravilhosa, pelo menos para a minha vida, né? Eu acredito que para muitos de nós. O tema do nosso estudo do Evangelho de Lucas é Jesus, o homem perfeito. E nós olhamos a humanidade de Jesus e a compaixão que ele tem pelo homem. O versículo-chave do nosso estudo é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada nós terminamos o capítulo 6 do Evangelho de Lucas e nós aprendemos alguns fundamentos sobre o discipulado de Cristo, certo? E você deve lembrar muito bem quanto o Senhor nos falou conosco, né? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7 e esses versículos de 1 a 10, né, eles tratam dessa fé admirável, né, desse centurião que estava com o seu servo doente e queria que Jesus o curasse. Então o tema da mensagem de hoje é a fé que Jesus admira. A fé que Jesus admira. Alguém disse, irmãos, que a justiça procura apenas os méritos do caso, mas a compaixão diz respeito às necessidades. E outro alguém falou ou definiu a compaixão como a sua dor no meu coração. Essa mensagem, esses versículos que nós acabamos de ler, trata da compaixão que Jesus demonstra ao servo desse centurião. Mas também mostra para a gente a compaixão que o próprio centurião tem pelo seu servo, né? E nós sabemos que o nosso Deus, ele é rico em compaixão. E da mesma forma que aquele servo estava doente, né? Muitos de nós, né, nos encontramos enfermos hoje, não fisicamente talvez, mas na nossa alma, talvez espiritualmente enfermos.
precisando que o médico dos médicos coloque a mão, ou diga uma palavra, ou faça um milagre de alguma forma. E então eu creio que essa mensagem é para todos nós. E eu só quero, antes da gente continuar, falar que foi compaixão e não justiça que moveu o Senhor Jesus a vir até nós, para chamar não justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém. Lucas 7, versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Quando nós lemos que Jesus terminou de dizer tudo isso, nós estamos nos referindo ao sermão da planície, né? Todo o capítulo 6 fala desse grande sermão que Jesus dá a seus discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, você quer ler o capítulo 6 do Evangelho de Lucas e ter certeza que você entendeu todos os princípios fundamentais do discipulado de Jesus, né? Porque nós queremos realmente segui-lo. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, nós queremos ter certeza que o capítulo 6 está gravado no nosso coração e sendo demonstrado na prática, na nossa vida. Então, quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, de dar esse sermão aos seus discípulos, ele volta a Cafarnaum. Cafarnaum era onde Jesus ele tinha residência. Então, onde ele pregou, né, onde ele deu o sermão da planície, não era muito longe de Cafarnaum, a sua cidade, onde ele tinha residência. E o versículo 2 diz o seguinte, Lucas 7, 2. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Algumas observações importantes desse versículo 2, irmãos, é que quando a gente fala do centurião, a gente está falando de um oficial romano, né, um comandante romano, que ele era responsável por 100 soldados, ou uma centúria, como eles costumavam falar. Então, uma centúria era 100 soldados que estavam debaixo de um centurião. Então, o centurião era um oficial romano responsável por uma companhia de 100 soldados. Às vezes, essa companhia poderia ser mais de 100 soldados, tá bom? Mas ali estava um oficial romano, um homem importante. E, vamos dizer, um símbolo da opressão de Israel, tá bom? Não podemos esquecer esse detalhe importante. Esse centurião significava ao povo judeu um símbolo da opressão romana sobre o povo, sobre a nação de Israel. E foi justamente esse homem, um centurião, que deseja, né, que deseja que Jesus opere um milagre no seu servo. E diga-se, bem importante, na verdade, considerar isso, a palavra de Deus, tanto nos evangelhos como em Atos dos Apóstolos, quando cita algum centurião, por exemplo, Cornélio, né, o primeiro gentil a se converter ao Senhor Jesus, ele era também um centurião. E mostra que eram homens que eram tementes a Deus, que tinham um coração misericordioso. É interessante isso, porque um centurião era um homem de guerra, era um homem sanguinário. E esse daqui também revela o coração dele algo muito especial. Ele tem um servo, um escravo, que está doente, quase à morte. E no Evangelho de Mateus diz que esse servo ele estava paralisado, então ele estava morrendo. E esse centurião ele tinha compaixão do seu servo e não queria que o seu servo morresse. Isso é muito incomum, tá bom, irmãos? Porque a qualquer senhor de escravos era permitido que, se o seu escravo está doente, ou quase ao ponto de morte, na verdade, era dito o seguinte: o Senhor ele tem poder sobre a vida do escravo. Ele tem poder para deixá-lo vivo ou para matá-lo, porque ele é escravo dele. É como se fosse uma ferramenta que ele pode manter ou ele pode descartar, né? Não importa se é um ser humano, ele era um escravo e ele estava sujeito à vontade do seu senhor. Então esse centurião, como senhor do escravo, ele poderia simplesmente falar: esse meu servo, ele já está doente quase à morte, vamos sacrificá-lo, não é? Vamos sacrificá-lo, né? Para que vê-lo sofrer ou morrer às mínguas, né? Não, eu gosto demais dele, vamos simplesmente eliminar o sofrimento, vamos poupar o sofrimento, vamos sacrificá-lo, né? Mata esse soldado logo. Ele poderia fazer isso, né?
mas ele não quis, né? É admirável que ele simplesmente não quis descartar o escravo, né? Independente de qualquer coisa, né? Ele poderia não ter nenhuma compaixão e simplesmente falar, não serve mais, né? Mata. E ele poderia ter, por misericórdia, falar, né? Ó, vamos sacrificá-lo porque eu não quero que ele sofra mais. Mas ele vai muito além, ele demonstra uma fé. Ele demonstra uma fé em Jesus. Ele demonstra algo surpreendente já de princípio aqui para nós. Com todo o direito que ele poderia, com toda a autoridade que ele tinha, ele poderia se livrar daquele problema muito rapidamente. Mas ele comprou uma briga, né? Ele abraçou a causa e ele falou, não, eu não quero que o meu servo morra, e eu vou apelar ao único que ele cria que poderia dar um jeito na situação dele. E aí, vamos ver o que acontece. Versículo 3. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Então ele ouve falar de Jesus. Ele não conhecia Jesus pessoalmente, mas quando ele ouve falar de Jesus, que talvez em João 4, se não me engano, aquele filho do nobre que foi curado em Cafarnaum, pode ter sido através desse nobre, que ele ficou sabendo, olha, Jesus cura. E de alguma forma, quando ele ouviu falar de Jesus, o coração dele se encheu de fé. E ele teve a esperança de que Jesus também poderia curar o servo dele. Então diz o versículo 13 que quando ele ouviu falar de Jesus, ele enviou uma comissão até Jesus. Imediatamente, alguns líderes religiosos dos judeus. E é interessante que ele envia líderes religiosos dentre os judeus para falar com Jesus. Ele poderia ir, mas a gente vai entender mais tarde que ele não se sentia digno, né, de falar com o Senhor. Então ele via alguns representantes, alguns líderes religiosos que ele considerava talvez mais digno do que ele para falar com Jesus. Isso na simplicidade da fé dele, né? Ele não tinha entendimento nenhum, né? Ele simplesmente ouviu falar de Jesus e cria que Jesus poderia curar o seu servo. Então nessa simplicidade da fé ele fala, olha, não sou nem digno de me aproximar desse homem, né? Simplesmente pega aí os líderes religiosos, né? Os homens ali grandes da nação, vão falar com Jesus a meu respeito. E ele pede para esses homens falar para Jesus curar o servo dele. Interessante. Então, esse homem ele mostra uma humildade, né, por ter se sentido indigno de falar com Jesus. Isso é legal, isso é bom. É interessante que lá em Mateus, no relato de Mateus, diz que ele é o próprio centurião que visita Jesus e pede pelo seu servo, porque Mateus ele escreve para os judeus e ele quer enfatizar a fé de um gentio. E aqui, como Lucas escreve para gentios, né, e ele simplesmente quer enfatizar o relacionamento, né, do centurião com os líderes religiosos judeus, né? Então é interessante, pontos de vista diferentes, mas contando a mesma história, tá? E o versículos de 4 a 5 diz o seguinte: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então, através dessas palavras dos líderes judeus, os líderes religiosos, a gente entende que aquele centurião, ele era um homem temente a Deus. Ele cria em Deus, ele cria no Deus dos judeus. E ele era um homem que, por crer no Deus deles, ele construiu uma sinagoga para os judeus. Vejam só. E os líderes religiosos, então, intercedem por ele com insistência. A insistência deles não é porque Jesus não queria ir, porque a gente vai ver que Jesus de pronto atendeu o pedido, tá? A insistência deles é porque na mente deles, e eles sabiam muito bem disso como religiosos, um gentio era considerado como palha para o inferno, né? Então assim, então na mente deles, na mentalidade desses líderes judeus, eles insistem com Jesus como assim, olha,
ele é diferente, ele é especial, ele é uma exceção, ele ajudou a gente a construir a sinagoga, por favor, venha. Então, era nesse sentido que eles insistem, né? Como se Jesus não soubesse exatamente quem estava pedindo. Bom, mas eles não conheciam, eles não tinham a fé em Jesus. Eles simplesmente fazem isso por causa do centurião, que era um homem bom para eles. E ele diz que aquele homem, o centurião, ele ama a nossa nação e ele construiu a sinagoga. Essas foram as credenciais que esses líderes religiosos apresentaram para convencer Jesus aí, como se Jesus precisasse dessas coisas, tá bom? Uma coisa importante a se perceber é que os líderes religiosos, eles elogiam o centurião, né, o gentio. Eles elogiam ele, enquanto ele mesmo, ele se humilha, né? Ele fala, não. E eu penso que essa é a melhor forma da gente viver, né? Da gente ter um coração humilde a tal ponto que outros nos elogiem, que não seja a nossa própria boca que nos engrandeça, né? Olha, eu sou uma bênção, viu? Você se acha tão importante que você se autopromove, né? E não faça isso, tá bom? Não se autopromova, tá? Deixe que as pessoas falem bem de você. Mantenha teu coração humilde, mantenha teu coração no lugar certo. Simplesmente olhando para Jesus, disposto a servir o Senhor, a ser uma bênção para muitos, a amar as pessoas, a servir as pessoas, mas não promova-se a si mesmo, tá bom? Deixe que outros elogiem a você. Aliás, isso é um versículo bíblico, isso é um provérbio. Deixe que outros te exaltem, não você mesmo. Então, esse centurião romano, ele tinha um coração certo diante de Deus. E ali ele estava apresentando a petição dele através desses representantes. O que eu amo nisso também. Esse foi o lado bom, ele era humilde, né? Mas o que ele ainda não tinha entendimento, irmãos, e o que eu quero enfatizar é que hoje nós, em Cristo, nós não temos necessidade de nenhum representante diante do Senhor. Nós temos o livre acesso, porque quando Jesus morreu naquela cruz, através do seu sangue, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E era um véu grosso, era uma espessura tão grossa que, para você ter ideia, para que aquilo se rasgasse, era necessário 2 bois puxando em direção oposta, para que aquele véu do templo se rasgasse. E quando Jesus se ofereceu como sacrifício vivo diante do Pai por nossos pecados, o véu se rasgou sozinho, de alto a baixo, mostrando que agora o local do Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para oferecer sacrifícios por causa do perdão dos pecados do povo, estava aberto, o caminho estava aberto, o acesso estava livre. Todos os que creem agora, por causa de Jesus Cristo e do sacrifício que Ele ofereceu através do seu próprio sangue, podem ter livre acesso ao trono da graça de Deus. Nós não precisamos de representantes. Nós não precisamos de ninguém para interceder por nós. Isso não é bom? Isso é maravilhoso, né? Isso é incrível. Então, todos nós podemos ter esse livre acesso diante do trono da graça de Deus e clamar e apresentar nossas petições ao Senhor. E isso é maravilhoso. Eu falei que em Mateus o homem estava, esse servo tinha paralisia. Eu vou ler para você Mateus 8,6, que diz o seguinte: e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Então ele estava paralítico, ele estava paralisado e estava morrendo. Essa era a situação desse servo do centurião. Em Romanos 4,5, para você que é estudante da Bíblia e gosta de anotar, diz o seguinte, Romanos 4,5: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Eu vou repetir. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça.
Nosso relacionamento com Deus é movido somente através da fé. Não é através de obras. Nós não podemos convencer a Deus de nada. O que move as mãos de Deus é a nossa fé. A oração não tem poder de mudar a cabeça de Deus ou o coração de Deus, mas de discernir a vontade de Deus. Nós não oramos para Deus mudar de ideia, mudar de planos. Nós oramos para conhecer a vontade de Deus. E isso é muito importante para nós. Nós precisamos entender. Nossa vida é movida pela fé somente. Pela fé. É a certeza de que Deus existe e que Ele é galardoador de todos que o buscam. E isso deve nos mover. Então, Ele enviou aquela comissão em fé. No versículo 6 nós lemos o seguinte: Jesus foi com eles. Então, assim que eles terminaram de interceder junto a Jesus por aquele homem, o centurião, a frase é simples e curta: Jesus foi com eles. Não diz que Jesus debateu, não diz que Jesus falou, então apresenta aí o porquê que ele merece, embora eles tinham falado. Jesus simplesmente vai com eles, né? Jesus não está interessado em nada mais a não ser a fé daquele homem. Já estava perto da casa, então Jesus vai com aqueles homens, e quando já estava perto da casa dele, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Então olha só, primeiro ele mandou os líderes religiosos, eles pedem para que Jesus vá à casa dele. E agora, quando Jesus está se aproximando, ele envia amigos dele até Jesus para falar essas palavras. Bom, então é interessante porque parece que é ele que está ali falando com Jesus, mas são os amigos dele representando ele, falando com Jesus. E eles dizem o seguinte, eles falam como se fosse a fala do próprio centurião, certo? Então eles dizem o seguinte: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. E não é porque ele não queria receber Jesus em casa, ele simplesmente entendia que ele não era digno, ele não se achava digno de receber Jesus. Então ele reconhecia reconhecendo a grandeza do Senhor, ele também reconhecia a sua pequenez. Essa é uma perspectiva correta. Essa é uma perspectiva correta. O que muda em relação a nós, e o que nós vamos ver que ele vai ter um momento, né, uma resposta de Deus na vida dele, é que quando nós entendemos, quando nós nos achegamos ao Senhor pela fé, irmãos, não é que nós nos tornamos dignos, mas quando nós chegamos a Jesus pela fé, nós somos abraçados nele. Deus, ele nos olha em Cristo. E não é que nós nos tornamos dignos, mas agora nós nos tornamos aceitos e amados por Deus por causa do sacrifício de Cristo. Então, nunca vai ser porque você merece, nunca vai ser. Você não se torna digno, você não se torna merecedor. Nunca vai ser porque você é ou porque você faz. Sempre vai ser porque Deus te ama em Cristo. Sempre vai ser porque Deus te aceita em Cristo. Cristo vai ser sempre a nossa ligação. Cristo vai ser sempre o centro da nossa fé, sempre o centro da nossa vida, do que fazemos e do que somos. É por isso que sem Cristo nós não somos nada e não podemos fazer nada. Amém? Então, Jesus é tudo para nós. E aquele homem tinha a perspectiva certa. Jesus não hesitou em ir para a casa do centurião. Isso foi algo tremendo. Ele simplesmente foi. Embora para um judeu isso pudesse ser considerado um sacrilégio, né? Algo profano, alguma coisa que não se faz por causa da religião judaica, né? Era um lugar impuro para um judeu pisar os pés, a casa de um gentil. Um judeu, eles diziam, judeu verdadeiro jamais pisa os pés na casa de um gentil, porque ali é um lugar impuro, tá? Então, ainda que para a religião judaica
aquilo fosse errado, aquilo não era errado diante da lei de Deus, não era errado diante de Deus. Porque Deus ama todos e quer salvar a todos. Então Jesus, ele vai. Agora no versículo 7. Por isso nem me considerei digno de ir a teu encontro, mas disse uma palavra e o meu servo será curado. Então o centurião, os amigos dele, na palavra dele, diz que, olha, eu nem me considerei digno de ir a teu encontro, porque eu não sou digno de te receber na minha casa. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. O Senhor não precisa vir até mim. O Senhor não precisa tocar no enfermo. O Senhor não precisa ver o enfermo. O Senhor não precisa fazer nada com o enfermo. O Senhor simplesmente pode falar onde o Senhor estiver uma palavra e ele vai ser curado se o Senhor quiser. E aquilo impressionou o Senhor. E aquilo realmente impressionou Jesus. A gente fica impressionado com o amor que aquele homem tinha pelo seu servo, com a humildade que aquele homem tinha diante de Cristo. E a gente fica impressionado com as palavras dele. O quanto ele confiava na autoridade que Jesus tinha. Ele vai dar um exemplo para nós aqui. Versículo 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Versículo 9. Perdão, só até aqui. Então aquele homem, ele estava certo de que Jesus, ele tinha autoridade para que apenas com a palavra dele o seu servo fosse curado. E ele compara, ele faz uma leve comparação consigo mesmo. Ele falou, olha, eu também sou um homem com autoridade, eu tenho homens, né, debaixo do meu comando. E tudo que eu falo para os meus homens, eles fazem, né? A autoridade é inquestionável, né? Se eu falar vai, ele vai. Se eu falar faz, ele faz. Então aquele homem, com esse entendimento, ele falava, se eu que sou um homem, né, falho, pecador, tenho autoridade e consigo o que eu quero através do meu comando, quanto mais o Senhor. O Senhor pode falar qualquer coisa e vai acontecer. Então, olha a fé dele. Então, ele acredita que da mesma forma que ele tem autoridade sobre soldados, sobre homens, e as coisas acontecem, Jesus, ele tem a mesma autoridade sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Ele compara a autoridade que ele tem com homens com a autoridade que Jesus tem sobre as doenças, a enfermidade, a situação daquele servo. Então o Senhor tem autoridade sobre isso. Se o Senhor falar, vai acontecer. A enfermidade vai embora. A saúde vai chegar até ele. Ele vai ser restaurado. Basta o Senhor falar. Se o Senhor falar, vai acontecer. Então ele não tinha dúvida da autoridade de Jesus. Ele não tinha a mínima dúvida que Jesus tinha autoridade sobre toda a enfermidade. Isso é incrível. Um estudioso disse o seguinte: sua fé não matará sua humildade não apunhalará sua fé, mas os dois vão de mãos dadas para o céu, como um irmão corajoso e uma irmã justa, um ousado como um leão, a outra mansa como uma pomba. Um com a alegria de Jesus e a outra com as bochechas coradas. Spurgeon disse isso. A nossa fé e a nossa humildade, elas andam de mãos dadas. Essa fé que nós vamos ver no versículo 9, que Jesus fica admirado, que é o tema da mensagem, né? A fé que Jesus admira. É uma fé em Cristo, reconhecendo a autoridade dele, o poder dele, mas que parte de um pecador, que parte de alguém que reconhece a sua pequenez, a sua miséria. Não parte de um coração arrogante, não parte de um coração orgulhoso, mas parte de um coração humilde. Então, essa fé em Cristo, que reconhece a sua autoridade, o seu poder, a sua grandeza,
ela parte de um coração humilde. E elas andam de mãos dadas. E essa é a fé que o Senhor admira. Essa é a fé que o Senhor admira. Nós não pedimos porque nos achamos merecedores. Nós não pedimos porque nos achamos dignos. Nós não pedimos porque nós chegamos ao ponto de colocar as mãos de Deus para trás e falar agora, ou o Senhor me abençoa, o Senhor faz isso, ou eu não te sigo mais. Não é esse o coração. O coração é: Senhor, a ti pertence toda a autoridade. Tu és o Senhor, acima de seres humanos, de tudo que é visível e invisível. Se o Senhor quiser, isso vai ser feito. E acabou. Simples. É simples. A fé que o Senhor admira, ela é simples. Ela é simples. Ela só requer um coração que crê. Um coração humilde que crê. Só isso. E eu quero destacar no versículo 8 a palavra também. Você lê lá que no versículo 8: pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Essa palavra também, que ele faz esse paralelo entre a autoridade de Jesus e a autoridade que ele tinha, é algo importante. Quando nós, pecadores, olhamos para o Senhor, nós precisamos reconhecer de imediato a nossa pequenez, não é? A nossa miséria. E isso não deve nos fazer não pedir ou calar. Pelo contrário, isso nos deve falar: Senhor, eu sou necessitado, eu realmente preciso. Só o Senhor mesmo pode atender ou preencher a minha situação. Nada mais e ninguém mais pode fazer isso. Então isso é bem importante para nós. Então vamos para o versículo 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então Jesus, ele se admira da fé daquele homem que nem judeu era, ele era um gentil. E Jesus fala: olha, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Aquele homem, ele não tinha um pedigree, né, judaico. Ele não tinha os antecedentes que confiavam em Deus e que carregavam a Torá e que meditavam no Deus, né, Yahweh. Não, ele era um ímpio, ele era um gentil, ele era um romano, ele era adorador de deuses pagãos. Ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro. Ele não conhecia. E Jesus fala: a fé desse homem é tão admirável que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. É incrível isso, né? Isso é incrível. Eu fico imaginando, né, como se essa palavra é capaz de nos tocar de forma a querer surpreender Jesus ou causar admiração no nosso Salvador, não é? Eu quero, eu oro que você também deseje, né? A causar essa admiração no nosso Senhor. Então foi uma fé digna de louvor. Jesus, né, ele se admira. Há poucas ocasiões em que Jesus se admira na palavra. Então aqui, com o centurião, é uma delas. E um contraponto dessa admiração não foi com fé, mas foi com a incredulidade do seu próprio povo em Marcos, capítulo 6, versículos de 5 a 6. Eu vou ler para vocês. Marcos 6, de 5 a 6 diz: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto lhe impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus, aqui ele volta a Nazaré, a cidade que ele cresceu, e quando ele chegou lá, as pessoas viram ele, falou: mas esse daí é o filho do José, né? A gente conhece ele, né? E eles não criam que aquele era o Filho de Deus, e eles, por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, e Jesus ficou como? Admirado.
Jesus ficou admirado com tanta incredulidade. É o oposto, né? De um lado nós vemos um gentio causando admiração no Senhor, de tamanha fé, que ele não achou em Israel alguém que com uma fé como aquela. Do outro lado, nós vemos o povo judeu, aqueles vizinhos de Jesus, que viram ele crescer, incrédulos, duros como uma pedra, né? Incapazes de receber do Senhor, porque estavam olhando a humanidade e perderam a divindade do Senhor. Às vezes eu me pergunto quantas vezes Deus quer nos usar, nós, né, meros pecadores, mas salvos pela graça de Deus, né? Ungidos com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa de Deus, para fazer a obra de Deus. E às vezes nós olhamos as pessoas e nós julgamos, e nós classificamos, e nós humanizamos tanto, raciocinamos tanto, medimos tanto, e perdemos o que Deus quer fazer através daquela pessoa. Isso é triste, né? Quando isso acontece. Isso é trágico quando isso acontece. Jesus não pôde fazer milagres por causa da incredulidade dele. Eles não conseguiram receber do que Deus podia fazer por eles, porque eles não estavam com o coração aberto para receber e crer em Jesus. A única pessoa que Jesus elogiou a fé também foi uma gentílica, uma mulher que não era judia. E está em Mateus 15, 28. Você conhece bem essa história. A mulher sírio-fenícia. Mateus 15, 28 diz o seguinte: Jesus respondeu, essa mulher que tinha filha endemoniada, vocês devem reconhecer, e que ela vem para Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia. E ele fala, te conheço, para que você está me falando como os judeus falam? Você não é nem judia para falar desse jeito? Aí Jesus, na verdade, né, dá uma boa, né, nela, que faz ela ficar bem humilde na hora. Ele fala assim, olha, eu estou aqui para atender os filhos, né, não os cachorros. E ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí ele fala, mulher, agora sim, agora você está falando a minha língua, agora eu vejo humildade no teu coração, agora você está pronta para receber a bênção, né? Agora você está no lugar certo para receber a bênção de Deus. E Jesus ele fala isso, no versículo 28, Jesus responde, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Onde que estava o segredo? Coração. Coração. É impressionante, irmãos, o quanto Deus quer fazer. Entenda que a mesa é posta, as bênçãos estão prontas, está tudo feito. Jesus concluiu na cruz. Mas nós tomamos posse somente pela fé. Nós precisamos crer com o coração certo, com o coração humilde. Não com o coração que ordena Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? Versículo 10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Então aqueles amigos que haviam sido enviados pelo centurião para falar para Jesus essas palavras, olha, eu não sou digno que você venha, fala uma palavra, meu servo vai ser curado. Eles voltaram para casa e quando chegaram em casa, o servo foi restabelecido, estava curado. Paralisia tinha ido embora, estava andando de novo, estava cheio de saúde novamente. Jesus ele respondeu ao pedido humilde, né, a petição humilde daquele centurião, mesmo sem tê-lo visto. E ele mostra, mais uma vez, que ele tem realmente autoridade sobre todas as coisas. Amém? 2 pontos para a nossa meditação.
O primeiro deles é que se um gentil, um homem que não tinha muito histórico religioso ou com a fé, ele pôde crer dessa forma em Jesus. Eu fico imaginando nós, né? Não sei quantos anos você tem de caminhada, mas com certeza você não está na condição desse homem, né? Você não está tão longe do Senhor que você nunca ouviu, né? Que você não conhece. Eu acredito que se você é cristão, nascido de novo, você encontrou com Jesus. Você nasceu de novo. Você sabe quem Jesus é. E para nós, esse testemunho é poderoso, né? Porque se esse homem pôde crer de tal forma, quanto mais nós podemos crer no Senhor. E eu penso que nossa oração essa noite deve ser: Senhor, aumenta-nos a fé, não é? Porque se a gente contrapor esse gentil com os próprios discípulos de Jesus, o que Jesus falava para os seus discípulos? Ele fazia uma multiplicação de pão, aí os discípulos falavam: de novo a gente não tem dinheiro, o povo vai ficar com fome, manda o povo embora. Jesus falou: vocês não entenderam nada, homens de pouca fé. Eles não pegavam, né? Não entendiam que Jesus era Jesus, né? Que Jesus era o Filho de Deus, estava ali com eles. Esse gentil que nunca tinha visto Jesus, ele já cria que Jesus tinha toda a autoridade para qualquer coisa. E é por isso que eu penso que a nossa oração essa noite tem que ser: Jesus, aumenta-nos a fé, ou abre os nossos olhos, né, como nós louvamos ao Senhor. Abre os olhos do meu coração porque eu quero te ver. Muitas vezes a caminhada ou as dificuldades ou, sei lá, alguma nuvem escura paira sobre a nossa vida e deixa tudo nublado, né? A gente não consegue enxergar claramente. Mas é aí que a nossa fé precisa ser vivificada. E nós precisamos, ainda que sem vê-lo, como esse homem, continuar acreditando em quem Jesus é. Amém, meus irmãos? E o segundo ponto para a nossa meditação é o seguinte: aquele homem cria que a palavra de Deus a palavra de Jesus tinha o poder de curar o doente. Isso também falou muito ao meu coração. Se aquele homem podia crer que a palavra de Deus, ela tem poder para curar o doente, eu também creio. Eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder para fazer tudo o que a Bíblia fala que ela faz. O que a Bíblia fala que a palavra de Deus faz? Que ela cura, que ela liberta, que ela purifica, que ela santifica, que ela transforma, que ela gera fé. Então, se aquele homem, ele cria que a palavra que o Senhor falasse era capaz de cumprir o que ele quisesse, eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder de cumprir tudo o que a Bíblia diz que a palavra de Deus cumpre. Amém? Então, são esses dois pontos fundamentais para a nossa fé e fortalecimento da nossa fé. Eu queria que a gente meditasse e que a gente fechasse em oração, clamando por isso. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero orar. Essa noite não é uma noite de ceia, porque é uma noite de oração. Nós queremos buscar o Senhor em oração, clamando a Deus, e que essa palavra, irmãos, ela possa gerar tudo que Deus intencionou na tua vida. Amém? Eu simplesmente oro para que teu coração esteja cheio de humildade e fé essa noite. Amém? Eu vou orar e depois vocês oram, tá bom? E é para orar mesmo. Abre a boca e ora, né? Não tendes porque não pedes, né? E orem, irmão, orem, né? Pedi e dá-se-vos-á, entendeu? Bate, a porta vai ser aberta. Busca e encontra. Vou começar a oração. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque Tu és bom, Senhor. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ó Deus. Não há nome mais alto e mais elevado, mais sublime do que o Teu. Senhor, Tu és o Senhor. Só Tu és o Senhor.
Eu oro essa noite junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, ó Deus, nós buscamos a Tua face, Senhor, com um coração humilde e cheio de fé. Senhor, abre os olhos do nosso coração para que a gente possa Te ver. E Deus, eu oro, Deus, ainda que nós não possamos Te ver fisicamente, como aquele centurião, Senhor, eu oro que o Senhor libere sobre nós, ó Deus, essa fé admirável, Deus, essa fé, ó Deus, que encontra o Teu coração, que surpreende o Teu coração. Deus, encontra em nós, ó Deus, um povo, Senhor, um povo humilde, Deus, no sentido de que nós reconhecemos que não é porque nós merecemos que nós estamos Te pedindo, mas encontra também em nós um povo de fé que crê em toda a palavra de Deus, que crê que Jesus Cristo é o único que morreu no nosso lugar, perdoando os nossos pecados, e que por causa desse sangue sobre as nossas vidas, nós somos aceitos e amados por Deus perfeitamente, e que o nosso relacionamento com o Pai não é de acordo com as nossas obras, não é por causa daquilo que fizemos ou não fizemos, Senhor, mas é pela nossa fé em Cristo. Eu oro, Senhor, se existe alguma coisa deixando a nossa fé essa noite turva, nublada, fraca, eu oro que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, se nós estamos olhando, Senhor, para alguma coisa que fizemos ou não fizemos, estamos dando ouvido às acusações do diabo, se estamos, ó Deus, com uma mentalidade religiosa, Senhor, balanceando os acertos com os erros, seja o que for, Deus, seja o que for que nos impede de Te ver como Tu és, Senhor. Se for, ó Deus, o pecado, ó Deus, eu oro qualquer coisa, Pai, que caia por terra essa noite, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor nos dê visão clara, para que a gente possa Te ver com os olhos da fé somente, Senhor, como aquele homem, Senhor, que ele pôde crer que Tu tens o poder, Senhor, e que, ó Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra é poderosa, Senhor, para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, para executar em nós, ó Deus, todo o bom propósito, Senhor, do Teu coração em nossas vidas, Senhor. Que essa Tua palavra, Deus, cumpra todo o propósito que o Senhor a enviou essa noite, Deus. Eu oro que o Senhor nos purifique, Senhor. Eu oro que o Senhor nos corrija. Eu oro que o Senhor nos instrua. Eu oro que o Senhor, ó Deus, nos repreenda, Senhor. Nos edifique, nos fortaleça, Senhor. Nos purifique, nos santifique. Ó Deus, que o Senhor complete essa boa obra em nós essa noite, Pai. Esse é o meu desejo. Eu quero declarar que eu creio, Senhor. Eu creio na Tua igreja, Senhor, livre das amarras do diabo, Senhor. Eu quero declarar que eu creio, Deus, na Tua igreja, Senhor, liberta de toda mentira do diabo, de todo engano. Eu quero declarar que eu creio, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que as fortalezas vão ruir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Eu quero declarar pela fé, Senhor Deus, que eu vejo o Teu Espírito Santo trabalhando com liberdade no nosso meio. Deus, tocando e despertando os dons espirituais, ó Deus, para que o Teu corpo possa amar e servir um ao outro livremente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.